Olá, bem-vindos a mais uma conversa para a gente ir fundo em algumas ideias. Hoje a gente está com uns trechos aqui do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, sabe? Oi. Pois é, a gente tem aqui o prefácio do Norman Doidge, a introdução do próprio Peterson e uns pedaços de capítulos que falam de várias regras famosas dele. Isso. E a nossa ideia aqui é tentar extrair o essencial, sabe? O que ele fala sobre como encarar a vida, responsabilidade, sentido, essas coisas. O material mistura um pouco de tudo, né? Psicologia, mito, neurociência, uns conselhos bem práticos. É uma mistura interessante. Então tá bom, vamos mergulhar nisso. Olha, um conceito que aparece logo de cara e é bem central é essa ideia da vida como um equilíbrio, né? Entre ordem e caos. Exato. A ordem seria o que a gente já conhece, a estrutura, a segurança. E o caos, bom, é o desconhecido. Potencial, mas também perigo, né? Isso. O texto até menciona os taoístas, com o símbolo do yin e yang, para representar essa dualidade. É bem visual. E o interessante que o material aponta é que isso não é só filosofia, tipo, abstrato. Tem uma base biológica antiga, né? Sim, muito antiga. O exemplo das lagostas que ele usa é fascinante. Ele descreve como elas disputam território e status, formam hierarquias. Nossa, lagostas. É, e segundo o texto, esse comportamento tem mais de 350 milhões de anos. É mais velho que as árvores. Caramba, 350 milhões de anos. Isso muda a perspectiva sobre hierarquia, né? E como essa posição afeta a lagosta em si. Afete muito. A química do cérebro dela. A lagosta que vence, por exemplo, tem um aumento de serotonina. Fica mais confiante, digamos. Anda mais ereta. Ah, interessante. Já que perde, a serotonina cai. Ela fica mais retraída, mais reativa ao estresse, sabe? Menos propensa a brigar de novo. A química cerebral regula tudo isso. E daí vem a primeira regra: costas erectas, ombros para trás. Pelo que eu saquei dos trechos, não é só para não ter dor nas costas, né? Não mesmo, é quase um chamado para incorporar essa postura de quem está pronto para enfrentar as coisas, de competência, sabe? Entendi. O corpo meio que sinaliza para a mente. Exato. A postura física manda sinais não só para os outros, mas para o nosso próprio cérebro. Adotar essa postura de competência, mesmo que no começo seja meio forçado, pode iniciar um ciclo positivo, mudar a química cerebral, a percepção. O corpo enganando a mente para um estado mais resiliente. É uma forma de ver. E essa percepção de status, de competência, o texto sugere que influencia até a dinâmica social, o acasalamento. Como no exemplo das lagostas. É. As fêmeas identificariam o macho dominante, o mais apto, e seriam atraídas por ele. O texto até faz uma ponte curiosa com arquétipos, tipo a bela e a fera. Nossa, que ligação! A Bela tendo que lidar com a natureza talvez agressiva, mas vitoriosa, da fera. Para ter uma união produtiva, né? É uma leitura que ele propõe, ligando biologia e cultura. Bem interessante essa costura. Bom, se a vida é esse balanço ordem-caos e o sofrimento faz parte, como o texto diz várias vezes, qual a resposta? A gente tende a buscar o mais fácil, né? Ah, sem dúvida. Buscar prazer imediato, conveniência. É natural querer fugir do desconforto. Mas um ponto forte nos trechos é defender a busca pelo que tem significado. É a regra 7, né? Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Isso. Mesmo que seja mais difícil, que exija sacrifício agora. Tipo o exemplo de Sócrates que eles citam. Preferiu morrer a negar seus princípios ou manipular a verdade para escapar. Ele escolheu o significado acima de tudo. Exatamente. E essa busca por significado, na visão apresentada, começa com assumir a responsabilidade por si. A regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Essa regra toca num paradoxo que o material levanta, né? Porque às vezes a gente cuida melhor do bicho de estimação do que da gente mesmo. Pois é. O exemplo dos remédios é ótimo. A adesão ao tratamento seria maior para o pet do que para o dono. E qual a explicação que o texto dá para isso? É meio estranho, né? A interpretação é que a gente tem muita consciência das nossas próprias falhas, da nossa indignidade, talvez. E isso leva a negligenciar o autocuidado.
Cuidar de si, então, não seria buscar felicidade fácil, mas definir o que é bom pra gente de verdade, mesmo com todas as nossas imperfeições. É um ato de respeito por si. Isso me conecta com a regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Essa mania de se comparar com os outros, principalmente hoje com rede social, é fogo, né? Nossa, demais. O material chama isso de armadilha. Sempre vai ter alguém melhor em alguma coisa. O foco proposto é interno. Eu estou melhor hoje do que ontem. É olhar a própria trajetória. E tem a ver com ajustar o foco também, né? O texto cita aquele experimento do gorila invisível. Ah, sim. O pessoal contando passes de bola e não vê o gorila passando. Clássico. Exato. Mostra como o nosso foco molda o que a gente percebe. Se a gente foca só no erro ou na comparação ruim, é isso que a realidade vai ser. A ideia é mirar para cima, né? Ter um ideal e ir buscando. E parte dessa melhora, como diz a regra 6, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, envolve olhar para dentro primeiro. Uma autoavaliação honesta. Antes de sair apontando o dedo para os problemas lá fora. Justamente. O exemplo do Solzhenitsyn é muito forte. O escritor russo, lá no campo de trabalho soviético, no meio do horror, se perguntando sobre a própria responsabilidade naquilo tudo. Nossa, que radical. É um chamado para assumir a responsabilidade total pela própria vida, pelas ações, omissões, antes de querer consertar o mundo. E essa honestidade interna parece muito ligada à ideia de verdade, que volta sempre, né? Especialmente na regra 8. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. Com certeza. As fontes argumentam que parar de mentir, principalmente para si mesmo, é a base de tudo. É fundamental para melhorar e para conseguir enfrentar o mundo de um jeito mais eficaz. Falando em enfrentar o mundo e as relações com os outros, como a responsabilidade e a verdade entram aí? A regra 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você, parece nessa linha. Sim, e o texto explora isso com histórias pessoais do autor. Lembra dos amigos de infância Chris e Ed? Mostra o risco de manter relações que puxam para baixo. É por ressentimento, inveja ou só falta de vontade mútua de crescer mesmo. E tem aquela linha tênue entre ajudar e acaba possibilitando a autodestruição do outro, né? O perigo da fantasia do resgate, de achar que a gente pode salvar alguém que talvez nem queira. Ou que acaba nos afundando junto. Exato. O exemplo literário que ele cita, da Lisa, de Notas do Subterrâneo, do Dostoiévski, é brutal nisso. Uma tentativa de ajuda que vira humilhação. Mostra a complexidade das motivações. É verdade. A falta de clareza sobre os próprios desejos e os do outro pode ser destrutiva. Isso leva à importância da comunicação, então. Sem dúvida. A regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. É um convite para humildade, né? Para ouvir de verdade. O material até compara com a psicoterapia, né? Citando Carl Rogers. O terapeuta tentando entender genuinamente o cliente, resumindo para confirmar. Isso. Contrastando com conversas que são só disputa de ego ou defesa de ideia fixa, onde ninguém está ouvindo de verdade. Ouvir é essencial para pensar, segundo o texto. E não é só ouvir. O jeito de falar também conta. Regra 10. Seja preciso no que diz. Por que isso é tão importante? A linguagem é vista como nossa ferramenta para mapear o mundo, para dar forma ao caos, tornar o desconhecido algo que a gente consiga lidar. E a imprecisão, a vagueza? Deixa os problemas crescerem no escuro, sabe, sem serem confortados. O exemplo do casamento que desmorona porque os conflitos reais nunca são ditos claramente. As pequenas coisas não ditas viram ressentimentos enormes. O que volta para a regra 8 de novo. Diga a verdade. Ou pelo menos não minta. Verdade e precisão na linguagem como ferramentas para navegar a complexidade. Exatamente. O argumento é que mentir, mesmo as mentirinhas sociais, corrói tudo a longo prazo. A psique individual, o social. O autor conta uns casos pessoais com pacientes, onde ele optou pela verdade direta mesmo sendo desconfortável. E a ligação que ele faz com regimes totalitários, das mentiras individuais sustentando ideologias doentes. Sim, citando Solzhenitsyn de novo, a cumplicidade passiva na União Soviética. É um alerta forte sobre as consequências de não confrontar a falsidade, tanto a nossa quanto a do sistema.
É uma ideia forte essa da verdade como antídoto. Mas e os desafios que vêm de fora? O sofrimento inevitável. Lembro da regra 11 dos skatistas. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Essa regra defende deixar e até incentivar que as pessoas enfrentem riscos e desafios. É assim que se desenvolve competência, resiliência. Os exemplos vão dos skatistas aprendendo manobras até o pessoal do parkour. E critica a superproteção, né? Que impediria esse desenvolvimento. Usa até analogias de contos de fadas. Malévola e Aurora, Úrsula e Ariel. Sim, para ilustrar como essa proteção excessiva pode limitar. E o texto argumenta que isso pode ser especialmente prejudicial para os meninos, para desenvolverem assertividade, capacidade de enfrentar o mundo. E ele conecta isso a uma crítica ao que ele chama de pós-modernismo. Na interpretação que a fonte apresenta, seria uma corrente de pensamento que ele vê como hostil a hierarquias baseadas em mérito e a própria masculinidade tradicional. É a visão colocada ali. Entendi. E essa ideia de preparar para o mundo, de deixar enfrentar riscos, se aplica em casa também? Na relação com os filhos? Diretamente. Aí entra a regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. O título é forte, né? Bastante. Mas a ideia central é sobre socialização, disciplina. Os pais têm a responsabilidade de ensinar limites, comportamento aceitável. Não fazer isso por medo de conflito ou de não ser gostado na hora seria negligência. O mundo real não vai ser tão tolerante. Os exemplos dele tentando disciplinar os filhos pequenos mostram essa dificuldade, né? O equilíbrio entre compaixão e firmeza. Ser o agente de socialização mesmo que gere atrito. Sim, a disciplina ali é vista como um ato de amor responsável, para preparar a criança para interagir bem com os outros, para navegar a sociedade. A falta de limite pode levar a criança a se tornar alguém intolerável para os outros, o que seria muito pior. Faz sentido. E aí, por fim, a regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Essa me pareceu a mais poética. Como se liga ao sofrimento? O capítulo usa a história da doença grave da filha dele, a Micaela, como pano de fundo, para encarar de frente o problema do sofrimento que parece injusto, arbitrário, como lidar com a dor quando ela não faz sentido. E como ele aborda isso? O texto contrasta a revolta, tipo a do Ivan Karamazov do Dostoiévski, que rejeita Deus por causa do sofrimento infantil, com uma atitude de buscar lampejos de bem, de significado, mesmo no meio da tragédia. E o gato entra aí como um símbolo dessa busca. Isso. Diferente do cachorro, que é o aliado social, domesticado, o gato é visto como símbolo da natureza, do ser independente, aquela parte da realidade que a gente não controla, que é indiferente aos nossos desejos. Ah, entendi. Acariciar um gato na rua, quando ele permite essa interação breve, seria como encontrar um pequeno momento de graça, de beleza, de conexão, no meio da dureza toda da vida. Um jeito de reconhecer que, apesar de tudo, ainda existe beleza e conexão possível. Um lembrete para prestar atenção nas pequenas coisas boas que a vida ainda oferece, mesmo quando a gente está limitado pela dor, pela dificuldade. Reforça a regra 7, buscar significado, não felicidade fácil como antídoto para o sofrimento. E volta na ideia de sacrifício, de adiar a gratificação por um bem maior. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente viu nos trechos, qual seria a mensagem principal que fica? Olha, me parece um chamado bem forte para responsabilidade individual radical, sabe? A vida tem caos, tem sofrimento, é inegável. A proposta não é fugir, mas fortalecer o indivíduo. E isso passa por encarar a própria sombra, arrumar a casa interna antes de criticar lá fora. Exato. Usando as ferramentas que as regras sugerem. Falar a verdade, começando por si mesmo, mirar um ideal de melhora, se comparando com quem você foi, escolher bem as companhias, comunicar com clareza, ouvir bem, enfrentar desafios para ganhar força. Encontrar significado nas pequenas coisas e na responsabilidade que a gente assume. Isso. As regras seriam como princípios, vindos de várias fontes, biologia, mito, psicologia, história, para ajudar a gente a navegar essa dança complexa entre ordem e caos. Não é receita de felicidade, mas um guia para achar força e propósito na jornada, apesar dos perrengues. É uma visão que exige bastante, mas que coloca a pessoa no comando da própria vida, né? Sim,
E talvez uma reflexão final que fica, pensando nessa relação entre sofrimento, verdade e significado, seja: bom, se o sofrimento existe e mentir só piora a nossa capacidade de lidar com ele, que pequena verdade, talvez uma verdade meio incômoda que a gente está evitando, a gente poderia escolher encarar hoje na nossa vida para tornar o caos de amanhã um pouquinho mais navegável e a vida um pouco mais cheia de sentido? Uma boa pergunta para a gente levar daqui. Bom, com isso a gente fecha essa nossa conversa de hoje. Obrigada pela companhia de todo mundo. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com amor, se inscreva e deixe seu like. Assim, juntos, levamos o consolo da palavra a quem mais precisa.